A aula de hoje vai ser referente a movimento bidimensional, certo? Quando se fala em movimento bidimensional, por exemplo, é o trajeto de um tiro com arco e flecha, né, por exemplo, um chute de uma bola, né, é um chute de uma bola, né, que você pode imaginar que você tem um eixo X, um eixo Y, né, ou, o que mais? Um movimento circular, né, que você pode imaginar que esse movimento circular está ocorrendo no plano, certo? Toda vida que você fala um movimento que tenha duas dimensões, você está tratando do movimento bidimensional, tá? Então, a gente vai falar hoje basicamente desse movimento bidimensional, mas a próxima aula que a gente vai falar de movimento circular, certo? Hoje a gente vai falar que é chamado de lançamento de foguete, lançamento oblíquo, né? Tá? Então, o tema em geral é movimento bidimensional, certo? E nesse movimento bidimensional, como eu falei para vocês, ocorre em duas dimensões, tá? Aqui. Ah, não está apresentando, foi mal, meu filho. Vou apresentar logo aqui. Eu tava escrevendo lá sem apresentar a tela, olha. E toda vida que eu começo a gravar, antes de apresentar a tela, ele trava, dá essa travada. Então, só aguardar um pouquinho aí que dá certo. Pronto. Tá indo para vocês agora, né? Pronto. Então, vamos lá. A gente vai falar de movimento bidimensional, certo? Quando a gente fala em movimento bidimensional, a gente vai sempre tratar, então, um movimento como se estivesse ocorrendo no eixo X e ocorrendo no eixo Y, né? Então, aqui a gente teria o eixo X e aqui a gente teria o eixo Y. Então, esse movimento está ocorrendo nesse plano XY, ou pode estar ocorrendo no plano YZ, ou pode estar ocorrendo no plano XZ, por exemplo, né? E assim vai as possibilidades, né? Que você tem X, Y e Z, tá? Então, mas só envolve movimento bidimensional, só envolve duas coordenadas, tá? A gente vai estudar isso como se fosse x, y, e caso tenha um z, então é só trocar o x ou o y por z, né? Aí você estaria fazendo aí o movimento bidimensional também. E nesse movimento bidimensional, que ocorre em x e xy, a gente vai tratar especificamente, como chama, lançamento oblíquo, né? Lançamento acho que é assim que se escreve, tá? A ideia aqui é você imaginar que você tenha é como se você estivesse no campo de beisebol, né? E o cara dá uma tacada na bola. Quando ele acerta a tacada na bola e quer marcar o home run, né? Eu acho que é isso que fala, né? Então, ele quer que essa bola alcance uma determinada distância. E a trajetória que essa bola faz, né? É essa trajetória aqui, certo? Então, você tem uma trajetória parabólica. Do mesmo jeito ocorre, por exemplo, no jogo de basquete, né? Você tem um jogador de basquete, ele quer encestar, né? Ele quer colocar a bola na cesta, certo? Então, ele faz um lançamento, né, que a bola faça esse movimento parabólico, né? E ela caia direitinho aqui na cesta, né? Então, a gente vai tratar desse tipo de movimento específico, né? Certo? Que é um movimento parabólico. Aí, para poder tratar esse movimento, a gente tem que considerar duas coisas. Primeiro, o movimento que ocorre em X é independente do movimento que ocorre em Y. Do mesmo jeito, é de Y ser independente de X. Então, a relação entre esses movimentos é uma relação de independência, certo? O que é que significa dizer isso? Que quando a gente vai estudar o movimento que está ocorrendo em X, a gente não precisa se preocupar com o movimento que está ocorrendo em Y. A gente pode estudar ele separadamente. E a única conexão entre eles, a conexão que tem entre o movimento ocorrendo em X e o movimento ocorrendo em Y, tá? A conexão é uma grandeza chamada tempo. Porque o tempo que passa para X é a mesma coisa do tempo que está passando para Y.
Então, a conexão entre esses movimentos é o tempo. Mas em relação à distância, né, que seria espacial, não tem conexão espacial, tá? Tranquilo até aí, pessoal? Tranquilo até aí, né? Ok. Tudo ok, né? Pronto. Então, a primeira coisa que a gente vai pegar é o seguinte, ó, a gente vai traçar aqui de novo o eixo, certo? Os eixos do sistema de coordenadas, x e y, certo? A gente vai colocar agora o movimento de alguma partícula aqui, saindo aqui desse ponto específico. Se ele está saindo desse ponto específico, ele vai subir a uma determinada altura, ele tem que ter uma determinada velocidade, né? Esse movimento, a gente já sabe que ele tem uma trajetória que é perpendicular, né? Perpendicular é trajetória que é parabólica, né? A gente já sabe disso. Tem alguns pontos específicos que são interessantes, né? Como, por exemplo, esse daqui de H máximo, que é a altura máxima que o objeto pode alcançar. E tem outro ponto que é interessante, que é o alcance, né? Que a gente vai chamar de R. Tudo bem até aí, né? Aí vamos lá, vamos analisar alguns pontos. Primeiro, a velocidade v é um vetor. Segundo, certo? Essa velocidade v, ela pode ser decomposta em dois vetores. Um vetor que está na direção x e um vetor que está na direção y. Então, você teria aqui um v de x, isso aqui é v0, a velocidade inicial. Então, aqui você tem v0x, v0y. V0x, tá todo... Vou escrever aqui mesmo. Certo, tá tudo certo, né? Então, você tem V0x, V0y, tá? Se a gente estiver dizendo que aqui tem um determinado ângulo θ, ó, V0x é o cateto adjacente ao ângulo. Então, V0x é igual ao módulo de V0 cosseno de θ. V0y é igual ao módulo de V0 seno de θ, né? As componentes de um vetor. Vocês lembram disso, né? A gente passou isso na aula passada, tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Qual o objetivo aqui, né? A gente tem que ter um objetivo, né, nessa história. O objetivo aqui, pessoal, é a gente poder descrever o movimento, né, em duas dimensões. A gente vai descrever esse movimento. Para descrever o movimento em física, a gente vai sempre encontrar a função horária, né? Como o espaço está variando com o tempo. Então, quem é x de t? Quem é y de t? A gente vai sempre fazer isso. Aí, depois de encontrar esses dois caras, a gente vai poder discutir alguns pontos. Primeiro, quem é a altura máxima? Quem é a velocidade na altura máxima? Em HM, né? Altura máxima. Quem é essa velocidade? Quanto é que vale a velocidade final na altura máxima? Tá? Se a velocidade é um vetor, em algum momento ela é zero, né? Então, a velocidade, em algum momento ela é zero, v é igual a zero, em algum tempo qualquer, tá? Então, são essas questões que a gente tem que resolver, né? Ainda tem a parte que a gente tem que encontrar quem é o R, quem é o alcance, né? Entre outras questões que a gente tem que discutir, certo? Mas vocês entenderam a ideia, né? Até aqui? Tá tudo claro para vocês? Tá tudo jóia? Por enquanto, sim. Ok. Então, aqui é o nosso objetivo, aqui tem a nossa figurinha, certo? Aí vamos lá para as ideias. Primeiro, a gente vai supor que não existe resistência. Então, sem resistência. Sem resistência de quem? Sem resistência do ar, né? Sem atrito, tá? Sem atrito. Facilitar nosso problema, né? Então, primeiro a gente supõe isso. Segundo, sem forças externas, né? Que forças externas modificam o movimento. Então, a gente não vai pegar essas forças externas. Sem forças fictícias.
tá? Depois a gente vai discutir o que é força fictícia e o que é força externa, mas por enquanto a gente vai sempre trabalhar nessa ideia. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A partir do momento que a gente constrói nosso modelo, né, a gente diz quais são as condições para o nosso modelo, a gente vai tentar, então, adaptar uma função matemática para esse modelo, tá? Aí, o primeiro detalhe, né, se a gente tem aqui, se é o espaço bidimensional, né, se você traça uma altura, uma determinada altura, né, toda vida que você vai fazer um pulo, por exemplo, você vai dar um pulo, você sente uma força te puxando para baixo, né? Essa força, obviamente, está associada a uma coisinha chamada gravidade, tá? Então, você tem uma gravidade aqui para baixo. Repara que eu estou colocando a referencial para cima, gravidade para baixo. Beleza? Então, a aceleração do meu sistema é uma aceleração em y é igual a menos g, na direção de y, ou seja, na direção de j. Todo mundo entende isso? Tá claro para todo mundo isso? Sim, sim. Sim, sim, né? Tem alguém entrando aqui. Então, minha aceleração referente ao eixo y é igual a menos g. Né? Eu tirei aqui a parte vetorial, porque da parte vetorial eu vou escrever ela completa. Aí a outra coisa que a gente vai supor que a aceleração em x é zero. Por quê? Eu estou supondo que você não tenha força externa. Se você não tem força externa, né? E aqui no eixo x, então é como se ele tivesse com movimento retilíneo uniforme. Já no eixo y, o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, em x, você tem movimento retilíneo uniforme. Em y, você vai ter movimento retilíneo uniformemente variado. Ou seja, aqui a aceleração é igual a zero, aqui a aceleração é diferente de zero, que é menos a gravidade. Tranquilo? Esse menos vem porque eu estou colocando o referencial para cima, a gravidade para baixo. Se eu colocasse o referencial para baixo, a aceleração estaria no mesmo sentido da velocidade, ou a aceleração estaria no mesmo sentido do referencial. Então, seria positivo. Tranquilo, pessoal? Aí, qual é a expressão que a gente pega lá do MRU, né? Por exemplo, de queda livre. A gente tem y igual a y0, mais v0yt, queda livre, né? Ó, menos 1 meio de gt ao quadrado. Todo mundo lembra disso, né? Eu passei queda livre para vocês já. Vocês lembram dessa expressão? Sim, sim. Sim, sim, né? Quem é v0y, Thiago? V0y é o cateto oposto ao ângulo aqui, não é? Se é o cateto oposto, então é seno. Seno de θ vezes t menos 1 meio de gt ao quadrado. Certo? X é MRU. Então, em x, o que é que a gente tem? Que x é igual ao espaço inicial mais a velocidade inicial de x vezes t. Mas quem é a velocidade inicial de x? Né? Então, x de t vai ser igual a o espaço inicial mais velocidade inicial, cosseno de θ, né, que é o v0x, vezes o tempo t. Então, ocorre isso aqui. Aí, agora, vamos lá, pessoal. Essa velocidade aqui, a componente x da velocidade, ela é constante. Então, essa parte aqui é constante. Ok? Ela não sofre variação. Essa parte aqui é somente a velocidade inicial. Como ela tem uma aceleração, ela não é constante. Então, você tem uma variação da velocidade em y, tá? Então, se a gente olhar lá para o nosso objetivo, a gente escreveu o x de t e o y de t. A gente ainda não descobriu quem é a altura máxima. Quanto à velocidade, a gente está discutindo agora, né? E se você olhar para a velocidade, a gente tem o seguinte, que y é igual a y0 mais
V0 seno de θ vezes t, menos 1/2 de gt ao quadrado, né? E a gente tem x igual a x0 mais V0 cosseno θ vezes t. Essa parte, ela é constante, ou seja, ela não está mudando. Essa parte, ela é variável. Aqui é uma constante, aqui é variável, certo? Então, repare agora o que vai acontecer com o vetor velocidade. O vetor velocidade, ele é sempre tangente à trajetória. Então, tu traça aqui, se ele está se movimentando para esse lado, aqui você tem a trajetória, né? Você vai construindo a trajetória, certo? Aí o vetor velocidade, tu vai vir aqui, tu vai traçar qualquer ponto aqui nessa trajetória, ele é um coeficiente angular dessa reta tangente, certo? Ele é o coeficiente angular dessa reta tangente. O que é que está acontecendo, então? Vocês observem o que é que está acontecendo, então, com esse coeficiente angular. Ele está variando, não é? Todo mundo consegue entender isso? Enxergar essa brincadeira de coeficiente angular está variando? Uhum. Certo? Então, você tem a variação do coeficiente angular, mesmo que a velocidade ela seja diferente de zero, né? Porque a velocidade aqui, essa parte aqui em x, ela é sempre constante, tá? Isso aqui é constante. Então, não tem como a velocidade que é escrita, né? O vetor velocidade que é escrito, o vetor inicial, né? Na direção de y, mais o vetor inicial aqui na direção de y, certo? Isso aqui é a velocidade inicial. O vetor velocidade, obviamente, é o vetor velocidade inicial, mais, no caso, menos, né? Eu posso botar assim, mais a aceleração, que é um vetor aceleração, vezes o tempo, certo? Isso aqui você vai dividir em dois, que vai ser a velocidade final em y, que é a velocidade inicial em y, menos a aceleração em y, vezes o tempo, ou seja, menos gt. A velocidade final em x, velocidade inicial de x, né? Menos a aceleração em x, ou mais a aceleração em x, vezes o t. Né? Ou seja, a velocidade final em x é igual a v0. Então, em nenhum momento, o vetor velocidade, nenhum momento, cadê esse daqui? O vetor velocidade vai ser zero. Todo mundo entende por quê, né? Todo mundo entende por quê? Fala novamente, por favor, professor, essa último desenvolvimento aí. Pronto. Você entende que um vetor, você pode escrever ele como sendo a soma das componentes, não entende? Sim. Pronto. Esse vetor aqui eu estou chamando de vetor velocidade final, tá? Aí você tem a velocidade final na componente x, velocidade final na componente y, certo? Aí tu lembra da expressão para a velocidade, que é a velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo? Você sempre escreve isso, velocidade inicial, aceleração, tempo, tranquilo? Né? Sim, Movimento de queda livre. Aí o que é que acontece? Quem é a velocidade inicial? A velocidade inicial de y menos a gravidade, que está em y, a gravidade de y, vezes o tempo. Então, isso aqui é a velocidade final em y. Essa velocidade final em y aqui diz o seguinte, que a velocidade aqui, ela está variando, né, de acordo com o tempo. Ao longo do tempo, então, você está tendo uma variação. Essa variação, se isso aqui for positivo e isso aqui é um número negativo, vai chegar um momento que fica zero. Concorda? Né? Se esse cara for igual a esse, chegou a zero. Se esse cara for menor do que esse, fica negativo. Se esse for maior do que esse, é positivo. Então, essa velocidade ela pode ser positiva, pode ser zero e pode ser negativa. Como é que você vê isso? Você vê pela essa componente desse vetor aqui, ó. Você observe que aqui a reta tangente, ela tá para cá. Então, ela tá positiva. sim. Quando vai derivando, tem positivo, negativo e em cima é zero. Em cima é zero. Então, na altura máxima, ele é zero. Você lembra que a derivada, né, quando ela é igual a zero, a derivada primeira, quando é igual a zero, você tem um ponto É um máximo e um possível. ponto mínimo. Sim. Nesse caso aqui é um ponto de máximo, né? Beleza pura até aí? Tranquilo? Sim. Pronto. Então, a velocidade em y pode ser zero. Mas a velocidade em x, ele nunca é zero.
é uma constante. Certo? Se é uma constante, então essa parte aqui não é zero. Essa parte aqui é diferente de zero. Ok? Essa parte aqui pode ser igual a zero. Né? Se essa parte aqui for igual a zero, você está na altura máxima, mas o vetor velocidade ainda tem ali uma parte que é do x, não é? Ó? Então, o vetor velocidade nunca é nulo. Tranquilo? Sim. Pronto. Então, essa é a discussão em relação à velocidade, né? É uma das discussões, né? Obviamente. Aí, depois de fazer essa brincadeira, né? Em relação à velocidade, vocês acabaram de dizer para mim o seguinte, que na altura máxima, v de y é igual a zero. Quando é que ele é igual a zero? Quando a altura é máxima. Por quê? Por que que a velocidade final é igual a zero na altura máxima? Mas é o v de y, tá, pessoal? Não é o vetor velocidade. É o v de y. Porque no ponto máximo ele troca de sentido. Porque no ponto máximo ele troca de sentido, né? O ponto máximo, por exemplo, se você jogar uma bola para cima, ela chega até uma determinada altura, e chegou a essa altura é como se ela parasse lá e voltasse. O fato de é como se ela parasse, você está dizendo para mim o seguinte: um objeto está parado, a velocidade é nula desse objeto. Então, no ponto máximo, a velocidade é nula. Certo? Toda vida que você vai falar desse ponto máximo, né, em relação à distância, você está falando que a velocidade é nula. Né? Isso também tem implicação da derivada, né? Que a velocidade, como é igual à derivada do espaço, com relação ao tempo, né? Eu vou ter que S aqui para não confundir mais, né? Então, se isso aqui é igual a zero, significa dizer que você está pegando um ponto de máximo ou mínimo de S. Quando a derivada de S é igual a zero, tá? S é máximo ou é mínimo. Beleza pura? Então, se a velocidade é zero, S está no ponto de máximo ou está no ponto de mínimo. Nesse caso, ele está no ponto de máximo. Então, na altura máxima, V de Y é igual a zero. Mas V de Y é escrito como sendo V0Y menos GT. Daqui você tira o seguinte: 0 é igual a V0Y menos GT. Quem é V0Y? V0 seno de θ. A gente já viu isso. Menos GT. Daqui você tira que o tempo é igual a V0 seno de θ dividido por G. Mas quem é esse tempo? É o tempo de subida. Ou o tempo que a velocidade vai ficar igual a zero. Todo mundo entendeu isso, pessoal? Uhum. Aí agora eu vou pegar esse tempo de subida e vou substituir na minha expressão dessa em relação à altura. Porque aí eu vou descobrir a minha diferença de altura com base na velocidade inicial e no ângulo. Tá? A altura, quem é? É y é igual a y0 mais v0 seno θ vezes o tempo t menos o meio de g t ao quadrado. Tá? Vou substituir agora. Y menos y0 é a altura final menos a altura inicial. A altura final menos a altura inicial, isso aqui é h máximo. Nesse caso, não é? Tá? Então vai ficar V0 seno θ, vezes o tempo, que é V0 seno θ, sobre G, menos 1 meio de G, V0 seno θ, dividido por G, isso ao quadrado. Tá? Então isso aqui vai ficar a altura máxima igual V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ, sobre G, menos 1 meio de G, que multiplica V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ,
dividido por g ao quadrado. Cancela esse quadrado com esse cara, né? Esses dois caras são iguais, aí ficaria 1 menos o meio. Obviamente, isso aqui é a metade, não é? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Dá claro para todo mundo isso aqui? Pronto. Então, eu descobri quem é o tempo de queda, né? E eu descobri qual é a altura máxima. Alguém tem alguma ideia de como a gente descobre quem é o deslocamento no eixo X? Quem seria o R? Se a É gente só aplicar na fórmula do espaço, só aplicar na do fórmula do espaço espaço. X. X é igual a x0 mais v0 cosseno θ vezes t. Mas quem é esse t aqui, Fábio? É aquele T lá que a gente descobriu. É o tempo de subida mais o tempo de descida, não é? Uhum. Porque se a gente aplicar só o tempo de subida, né, se a gente volta lá para a figura, ó, só o tempo de subida seria essa contagem até aqui só. Então, tem que ter a subida e depois a descida, não? Sim. Certo? Então, é o tempo de subida mais o tempo de descida. Você concorda que o tempo de subida, como eles estão na mesma altura, no mesmo ponto inicial, é igual ao tempo de descida? Uhum. Né? Então, é só multiplicar por 2 o tempo de... Cadê aqui? Ó? Tá aqui, né? Tempo de subida é só multiplicar por 2. Então, ficou 2 vezes 0 seno θ sobre g. Né? Então, o tempo total ficou 2 vezes 0 seno θ sobre g. Tá? Uma outra forma de você encontrar isso, você dizer o seguinte, você tem y igual a y0 mais v0 seno θ vezes t menos 1 meio de gt ao quadrado, tá? Se y for igual a y0, significa dizer que ele saiu de um ponto e chegou naquele mesmo ponto. Tranquilo? Se y for igual a y0, então você vai ter 0 igual a v0 seno de θ vezes t menos 1 meio de gt ao quadrado. Se você colocar aqui um t em evidência, aí vai ficar t que multiplica v0 seno θ menos 1 meio de gt. Isso aqui é igual a zero. Significa dizer o seguinte, que você tem duas soluções. Uma, t é igual a zero, né? Porque zero vezes qualquer coisa é zero, né? Então, zero, se t for zero, isso aqui dá zero. Beleza. Só que zero não é a minha resposta. Zero é quando ele saiu do y0. Eu quero a resposta para quando ele sair, chegar em y. Certo? Então, eu vou ter que pegar a outra expressão aqui, ó. Se você botar aqui que v0 sendo de θ menos 1 meio de gt, isso aqui é igual a zero, né? Obviamente, vocês teriam aqui v0 seno θ menos 1 meio de gt igual a zero. Isso aqui implica que t vai ser igual a está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. É a mesma resposta anterior, não é? Uhum. Né? Só que a gente fez de uma forma diferente. Então, com posse do tempo, eu pego agora, eu vou substituir, ó, x é igual a x0 mais v0 cosseno de θ vezes o tempo t. X menos x0 é o r, porque é o deslocamento, né? É o r que a gente chamou lá. Esse r, então, vai ser v0 cosseno θ vezes o tempo t, que é 2 vezes 0 seno de θ, 2 vezes 0 seno de θ sobre g, né? Vou rearranjar isso aqui, vai ficar v0 ao quadrado sobre g, que multiplica 2 vezes cosseno de θ, seno de θ. Aí lembrando lá que o seno de x mais x é igual ao seno do primeiro, cosseno do segundo, mais seno do primeiro, seno do segundo, cosseno do primeiro, né? Então isso aqui é igual a 2 vezes seno de x, cosseno de x.
né? E esse lado aqui você teria seno de 2x, tá? Se você substituir x por θ, você tem exatamente isso aqui, não é? Uhum. Então, vai ficar v0² sobre g, duas vezes não, né? Seno de 2θ. Beleza, pessoal? Então, a gente determinou quem é o nosso deslocamento. Repara que eu estou fazendo essas coisas tudo literal, não estou usando o número, né? A brincadeira é toda literal. E a discussão maior que fica aqui é que você tem em X, você tem um movimento retilíneo uniforme. Em Y, você tem movimento retilíneo uniformemente variado. E a conexão entre eles é o tempo. E você trabalha com eles de forma independente. Tá? Como se um existisse e o outro está lá, mas não influencia. Então, você trabalha de forma independente. Todo mundo conseguiu entender isso? Ficou alguma dúvida? Não, eu acho. Não, né? Pronto. Então, vamos resolver exercício, né? Vamos aplicar essas ideias, tá? Então, vamos aplicar aqui essas ideias. Deixa eu pegar aqui o... Se quer dar uma olhada aqui daqui a pouco, deixar logo aberto. Não sei se é esse capítulo aqui, o movimento bidimensional. Parece que é, né? Ele não coloca aqui. Só um momento, pessoal. Estou só procurando aqui. Não, esse aqui esse aqui é do capítulo 1, né? A gente viu. Aqui é a parte de vetores, tá aqui a parte de movimento bidimensional. Ah, é. E tem esse negócio que é interessante, né? Que ele pergunta, por exemplo, qual ângulo você tem que jogar uma bola para ter o maior alcance, Ah, essa é clássica. né? Bem clássico, Uhum. né? Enfim, eu deixo aí vocês pensando nisso. Tá aqui, maior ou menor que 45, ele botou isso aqui na 18. Aí vamos pegar aqui um exercício para a gente resolver. Aceleração média, aceleração instantânea, não. Movimento balístico. Um dado é arremessado horizontalmente com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo, em direção a um ponto P. O centro do alvo está na parede, certo? O dado atinge o ponto Q do alvo, verticalmente abaixo do ponto P. 0,19 segundos depois do arremesso. Qual a distância de P aqui? Qual a distância? Aqui a distância do alvo foi arremessado o dado. Tá. Vamos pegar a questão aqui de novo. A primeira dificuldade dessas questões do Resnick é você entender elas. Então, vou botar aqui. É a mesma história do macaco, que você quer atirar no macaco, só que o macaco solta imediatamente depois do tiro e você consegue acertar, né? Aí se ele não salta do galho, você erra. Tem essa mesma história. Você sabe esse tipo de questão. É que você tem aqui um dardo, ele é lançado horizontalmente, então
ele é lançado assim, ó, horizontalmente, um dardo, certo? Então, a velocidade dele está aqui, na horizontal. Então, está aqui a velocidade dele, velocidade inicial. Tudo bem, pessoal, até aí? Então, ele é lançado verticalmente, Uhum. em busca de acertar o ponto P, né? Só que ele acerta o ponto Q, né? Porque ele faz essa trajetória, né? O dardo. Obviamente, ele vai, como ele está lançado assim verticalmente, ele vai fazer isso aqui e vai começar a cair, né? Ó. Todo mundo entende isso, né? Que tô querendo desenhar aqui, né? Uhum. Dá para entender mais ou menos a ideia, né? É igual você for brincar de, como é o nome, rapaz? Aquela brincadeira que você rebola a bola nos outros para acertar os outros. É, Queimada? queimada, é. Né? Você bota para acertar na cabeça e acerta nas costas, né? Então, tá aqui a cabeça, tá aqui as costas, né? Você acaba fazendo isso. Você mira num ponto e acerta em outro. Porque a bola, obviamente, ela vai descendo devido à gravidade, né? Uhum. Tranquilo até aí, pessoal? Todo mundo entende isso que eu quero falar? Sim. Então, ele tem um módulo de uma velocidade inicial dele, ele disse que foi 10 metros por segundo, certo? Como ele coloca bem aqui. A direção do ponto P, né? O centro da parede, o dardo atinge o ponto Q. Então, aqui eu vou chamar isso aqui, eu vou colocar aqui meu referencial, primeira coisa. Eu vou colocar meu referencial para facilitar a vida. Eu vou colocar o referencial aqui, né? Aqui é o eixo Y, aqui vai ser o eixo X, tá? Aqui vai ser o eixo X. Aí, se você observar, aqui é a altura inicial, é a altura onde está começando o movimento. Nesse ponto aqui, é a origem, é o ponto que eu estou dizendo que é x0. X0 é igual a zero. Todo mundo entende isso que eu quero dizer? Todo mundo entende isso? Se eu botei meu referencial Uhum. aqui, né? Sim, Ele sim. acertou esse ponto aqui. Esse ponto aqui, eu posso dizer que é meu y final. E esse y final, ele é igual a zero. Por que que ele é igual a zero? Por conta do meu sistema de referência que eu coloquei, né? Do jeito que eu coloquei aqui, meu sistema de referência, ele está passando aqui. Certo? A Uhum. gente poderia resolver sem colocar o sistema de referência, mas eu coloco só para poder garantir. Aqui está a ação da gravidade, né? Que é para baixo, a referencial está para cima, certo? Você está jogando aqui o dardo aqui, o módulo da velocidade é 10 metros, né? Ele pergunta qual a distância entre P e Q. Então, qual a distância entre P e Q? Essa distância, na realidade, ele quer saber quem é o delta Y. Todo mundo entende isso? Quem é esse delta Y? Uhum. Ele quer saber quem é esse delta Y? Esse delta Y seria Y menos Y0, né? Ou seja, né? Você tem aqui um determinado valor que eu não sei quanto é. Mas aí a gente pode calcular isso. Como? Você vai colocar Y é igual a Y0 mais V0Y vezes o tempo T menos 1 meio de GT ao quadrado. A primeira coisa que você vai fazer é quem é V0Y? Né? Quem é esse cara? Se você observar, a velocidade é lançada na horizontal. Se ela é lançada na horizontal, significa dizer Zero que Y θ mais vale zero. quanto? Vezes 0y é zero, né? Porque é lançado na horizontal. E o ângulo aqui é zero. Repare, ó, Uhum. o ângulo é zero. Você não tem V formando ângulo com X, com eixo X. Aí o seno de zero é zero, né? Porque V0y é igual a V0 seno de θ. O É. seno de zero é zero, zero vezes V0, zero, tá? Então essa parte aqui vai se embora. Aí você só ficou com isso. Opa, beleza, né? Aí é alguma coisa. Hum. Tudo bem até aí, galera? Tudo certo. Então, y é igual a y0 menos 1 meio de gt. Gt ao quadrado. Vamos poder descobrir agora esse y0, eu tenho que descobrir quem é o tempo. Só que aí eu não preciso descobrir quem é o tempo. Ele já deu, ó. Uhum. Entendeu? Aqui, ele já deu aqui o tempo. Então, se ele já deu o tempo, aí o que, é que eu vou fazer agora? Y é igual a y0 menos 1 meio de gt ao quadrado, né?
Aí t ao quadrado é 0,19, isso ao quadrado. A gravidade é 9,8. E y menos y0 vai ser igual, então, a menos 1 meio de g, que é 9,8, 9,8, vezes 0,19 ao quadrado, né? Isso aqui dá igual a menos 4,9 vezes aproximadamente 0,04, né? Aproximadamente. Aí isso aqui dá... Isso aqui dá o quanto, hein? Dá 1 ponto alguma coisa, né? É como se você estivesse dividindo isso aqui por 4, né? Trazendo duas casas. Cadê a calculadora aqui? Tá aqui, a calculadora aqui que é mais fácil. 0,19 vezes 0,19 vezes, ali o 0,4 ali, né? 0,0361, né? Vezes 4,9. Isso aqui dá igual a 0,17689, né? Se a gente é usando aqui duas casas decimais, né? Dá 0,18, né? Como ele colocou duas casas decimais aqui no tempo, então a gente vai definir isso aqui como sendo duas casas decimais. Então a resposta, 0,18. É metros, é? Ele deu em segundo, né? Então é metros. Ele deu em metros a velocidade. Beleza, pessoal? Beleza. Todo mundo entendeu o que foi feito? Tranquilo? Uhum. A que distância do alvo o dado foi arremessado? E aí, como é que a gente faz para descobrir? Ele está falando a que distância ele saiu daqui e foi até aqui. Ele está perguntando quanto é R, né? Vamos ver como ele quer saber a relação à distância no eixo X, aí tu coloca a expressão para o eixo X. X é igual a x0 mais V0x vezes o tempo t, certo? X menos x0 é R. Ah, isso aqui tá negativo, né? Isso aqui tá negativo, tá aqui. Certo? Porque a gente botou a referencial para cima, isso aqui realmente tá negativo, né? Esse cara é maior do que esse, né? Isso aqui dá R. V0x é o próprio V0, né? Porque seria V0 cosseno de θ vezes o tempo t. O ângulo é 0, cosseno de 0 é 1. Certo? Então, R vai ser igual a V0 vezes t. V0 vale 10, né? E o t vale 0,19. Então, o teu R vai ser igual a metro. Belezinha, pessoal? Uhum. Tá, vamos partir para outra questão agora. Poder resolver. Pegar essa questão aqui do avião aqui para ver, né? O avião mergulhando a um ângulo de 30 graus. Mostra aqui a figura. Vou pegar aqui a figura para me levar lá para o cor lá. E a gente vai, vou colocar lá e a gente vai anotando as informações devagarzinho. Se ficou alguma dúvida, pessoal, vocês perguntem, tá? Se a gente tiver ficando dúvida, aí eu vou dar continuidade, enfim. Vocês perguntem. Ele é mergulhado, θ vale 30 graus, abaixo da horizontal, então ele está aqui, ó. Né? Presta atenção nessa orientação, tá? Isso é importante. Certo? Há uma velocidade, a velocidade inicial está aqui, quando o piloto libera um chamariz. Certo? Há uma distância horizontal entre o ponto de lançamento e o ponto do chamariz que se choca ao solo a uma distância d de 700 metros. Quanto tempo o chamariz passou no ar? De que altura foi lançado?
Tá. O avião vem aqui, ele chega nesse ponto, ele lança o chamariz faz esse movimento parabólico e o avião vai lá, supera a força da gravidade e faz outro movimento. Mas ele não quer saber do avião, ele quer saber do chamariz, né? Que ele chama aqui. Todo mundo entende isso, né? Que eu quero falar, né? Uhum. Tá. Então, vamos lá. Pega essas informações aí, né? Vamos anotar aqui. D é igual a 700 metros. Θ é igual a 30 graus. A velocidade está aqui, ó. Está nesse sentido aqui, né? Então, a velocidade V é igual a 290 quilômetros por hora. 290 quilômetros por hora, certo? Então, a primeira coisa que tu vai fazer, ó. Esse cara está em metros. Esse cara está em quilômetros. Ou tu pega, transforma esse cara em quilômetros, ou tu pega e transforma esse cara de quilômetros por hora para metro, né? Metro por Tá? segundo. Metro por segundo, exatamente. Como é que você faz para transformar para metro por segundo? Você bota aqui o 290. Um quilômetro tem 1.000 metros, né? Uma hora tem 60 minutos. Um minuto tem 60 60 segundos. segundos. Não é dividir ou multiplicar por 3,6, não? Cara, só porque eu não gosto de fazer essa corra, não. De memorizar, não. Beleza. Eu gosto eu não gosto de memorizar nada, não, entendeu? Aí, não gosto de memorizar equações, não. Eu prefiro aplicar as ideias, né? Ó, dá 2.900 dividido por 36, ó, né? Ou seja, se você dividir esse cara por 10, esse cara por 10, aí isso aqui daria 290 dividido por 3,6, tá vendo? Uhum. Que apareceu essa história de 3,6. Ah, isso aqui dá quanto, hein? Boa pergunta. Boa pergunta, né? Você não consegue fazer esse tipo de... 80,555556. 80,555. Pronto. Como aqui tem um 5, né? E aqui também tem um 5, então a gente vai ficar com isso aqui, 80,56. Vamos deixar em duas casas. 80,56 metros por segundo. Tranquilo, pessoal, até aí? Uhum. Isso é o módulo da velocidade, né? Foi mal, não botei assim, vou botar assim, ó, módulo da velocidade, tá? Então, a velocidade está nesse sentido aqui, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar de novo a velocidade aqui. A primeira coisa que você vai fazer é botar a velocidade aqui, ó. Então, tá aqui a velocidade, certo? Velocidade V, V0 no caso, né, que é a velocidade inicial, né? Aqui é o ângulo θ. Todo mundo entende o que eu estou fazendo, né? Então, aqui, se você olhar para cá, essa parte aqui é o V0x, que é a parte horizontal. Essa parte aqui é o V0y. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu isso? Uhum. V0x é o cateto adjacente ao ângulo. Cateto adjacente ao ângulo. Então, V0x é igual a V0 cosseno de θ. V0y é o cateto oposto ao ângulo. Então, é V0 seno de θ. Aí, agora tu vai olhar o seguinte, o referencial está para cima. Referencial, tu botou para cima. Certo? Se o referencial está para cima, né, a gravidade está para baixo, a gravidade vai ser negativa, e essa velocidade aqui em y está para baixo, tá? Então, essa velocidade em y, ela vai ser negativa. Beleza pura, pessoal? Todo mundo entende isso, que ela vai ser negativa? Uhum. Então, V0x vai ser igual a V0, é 80,56, cosseno de 30 graus, né, que é a raiz de 3 sobre 2, não é isso? Tá? Vai ficar 80,56 vezes raiz de 3 sobre 2, e você obteve o V0x. O V0y é 80,56 Vezes um vezes meio. o seno de 30, que é 1/2, né? Isso aqui dá 40. 40,28.
28, né? Então, a gente descobriu quem é a velocidade em x, a gente descobriu quem é a velocidade em y, certo? A velocidade inicial. Com isso em mãos, agora vamos lá as perguntas dele. Primeira pergunta, qual é? Quanto tempo o chamariz passou no ar? Então, qual foi o tempo de queda? Para resumir, né? Qual foi o tempo de queda? Então, qual foi o tempo que ele saiu desse ponto e chegou a esse ponto? Ou então, qual foi o tempo que ele saiu desse ponto e chegou a esse ponto? Qual o tempo que ele leva nesse deslocamento em x ou qual o tempo que ele caiu essa altura toda? Você pode fazer Tá? com a fórmula do espaço de x, né? O espaço de x é mais fácil, né? Aham. Não tem t ao quadrado, né? Então, x é igual a x0 mais v0x vezes t, certo? X menos x0 é igual a 700, né? Ó, isso aqui é o x0, aqui é um ponto, né? Esse ponto é x0, y0, onde esse y representa a altura, esse y0 representa a altura, né? E o x0 representa essa parte aqui, na base, né? Ó, quanto é que ele tem na base? Então, você teria aqui essa diferença x menos x0 é 700. Isso aqui vai ser igual a V0x, que é 80,56 vezes raiz de 3 dividido por 2, vezes um tempo t, né? Ou seja, numericamente, t vai ser igual a 700 vezes 2, 700 vezes 2, dividido por 80,56 vezes a raiz de 3. Quanto é que dá isso aqui? Hum, 1.400 dividido por 80,56 vezes, acho que é aproximadamente 1,7, né? O raio de 3, né? hum. Vamos ver agora. Mil e quatrocentos dividido por 80,56 igual a isso, dividido por raiz de 3, né? Raiz quadrada. Ei, Hum. dá 17, 38. 38. Vai dar quase Dividido. 10. Porra, macho. 17,7. Dá quase 10 mesmo, é 1,7, né? É. 10,22, é verdade. Dois segundos. Né? Que a gente botou esse cara em metros por segundo. Então, ele permaneceu só 10 segundos no ar. Tranquilo, pessoal? Todo mundo entendeu? Uhum. Para a letra B, hein? De que altura foi lançado? De que altura foi lançado? Então, ele quer saber quanto é que vale o Y0, não é? Então, quanto é que vale o Y0? Que é a altura que ele foi lançado. Né? Então, y final é igual a y inicial, certo? Mais V0y vezes o tempo t, menos o meio de gt ao quadrado. Y menos y0, isso aqui vai ser a altura que ele foi lançado, essa altura vai dar negativa, obviamente, né? Porque y0 é maior do que y. Isso aqui vai ficar menos V0 seno de θ. Por que isso aqui está menos, hein? Alguém lembra? Porque é contra o sentido referencial, né? A velocidade está para baixo, né? Aí o referencial está para cima. Então, se vocês olharem agora, você só precisa substituir, ó. V0 seno θ, a gente já sabe quem é. Deu 40,28 vezes 10,22 menos
1 meio de 9,8 vezes 10,22 ao quadrado, tá? Ou seja, se eu somar esses dois valores aqui, né? Que eu não sei quanto é, não. Nem eu. Aí, vamos ver aqui, como é que a gente faz isso aqui. Esse cara aqui, vezes 10,22 vezes 40,28 é igual a isso aqui, 411, mais 4,9, que é a gravidade dividido por 2, vezes, aí aqui a gente teria 10,22, fechou o parênteses, ao quadrado. Mas tu tá tirando a raiz. Cadê aqui? Dez vezes 40,28 mais 4,9 vezes 10,22 vezes 10,22. Você não tem? Você não faz de outro jeito, faz de outro, né? É o 10,28 ao quadrado. 923,6, ó, tá vendo? Ó? Todo mundo entendeu essa expressão, né, pessoal? Esse hehe foi sim ou não? Pois sim, é porque tá chovendo aqui, eu tô tirando as coisas do lado. Ah, 923,6. Isso metros. Então, ele foi lançado, né, com quase 1 quilômetro de distância. E esse quase 1 quilômetro ele fez em 10 segundos, né, que é muita coisa. Né? E qual seria a velocidade final que ele chegava no solo? Qual a velocidade final do solo? Né? Então, para tu saber a velocidade final que ele chega no solo, tu vai pegar aqui, bota VY, é igual a V0Y menos GT, certo? Então, VY vai ser igual a menos 40,28 menos 9,8 vezes o tempo. Ai, foi mal. 10,22. Então, 20 VY vai ser igual a aproximadamente 40 mais 98. Isso aqui dá aproximadamente 140, né? 140 metros por segundo. Beleza, pessoal? Deu para entender a ideia? Uhum. O engraçado é que ele foi lançado só a quase 1 quilômetro de distância, de altura, né? Com essa velocidade. Ele chega a 140 metros por segundo, né? No solo. 140 metros por segundo, né? Um bicho, né? Vamos dizer assim, que ele chama um marcador, né? Esse marcador aí tá a 140 metros por segundo, ele tem um determinado peso, né? Por exemplo, um peso de uma bola de canhão. A porrada, quando ele bate lá, é um pouco grande, não é não? Se ele tiver 10 quilos, por exemplo, só 10 quilos só, que é um balde, né? Um balde de cimento, por exemplo, né? 10 quilos, a porrada vai em torno de 1.400, né? Batada que ele chega lá, certo? Sim. Uma porrada dessa, acho que consegue matar qualquer um, né? Isso ele passou só a 1 quilômetro de distância. E se você conseguir fazer um negócio desse, passando a 5 quilômetros de distância, né? Basicamente, ele vai quebrar a barreira do som, obviamente, que é 340 metros por segundo. Né? Vocês podem perceber isso, né? E aí, o que é que acontece? Se ele quebra a barreira do som, e está com uma velocidade muito grande, continua com o mesmo peso, ele vai chegar lá com uma porrada maior ainda. A porrada depende da massa
né, a porrada, o choque que você vai sentir, depende da massa dessa velocidade. Então, assim, eu tô falando isso para vocês, se você for trabalhar com balística, né, você quer soltar uma bomba em determinado canto, né, e você precisa ter esse controle que o avião precisa estar a determinada altura para as balas que são contra o avião não alcançar ele, e mesmo assim ter o foguete, né, conseguir chegar a um determinado ponto. Obviamente tem outras variáveis envolvendo aí, né, qual seria essa porrada que você estaria dando, né? Primeiro vem a porrada, que é a porrada do choque, então você tem um choque da bomba com o solo, e segundo vem a potência, né, o fato da bomba bater, explodir, ter estilhaços e entre outras coisas, né? Mas é interessante o fato de você ter esse controle a partir de física básica. Vocês entendem a ideia que eu estou querendo transmitir, né? Não que você vá trabalhar, obviamente, lançando bombas, né? Mas sim que você consegue modelar um sistema a partir de física básica. Mesmo que esse sistema seja um sistema que vá para essa parte militar. Tranquilo? Todo mundo entendeu aí a brincadeira? Sim. Sim, né? Bom, e tem outras questões aqui, tá, pessoal? Tem várias outras questões, né? Tem questões bem interessantes, tem questões que nem são tão interessantes. Essa do peixinho é bem legal também. Bem clássica. Aqui essa bola que você quer chutar, que quer passar em determinada altura também é bem clássica. Tem várias questões que são nesse estilo, né? Mas sempre a ideia é sempre você envolver as duas coisas. Você sempre vai ter que fazer essa... É uma forma de pensar, né? No fim das contas é isso. Resolver exercício de física é uma forma de você pensar, né? Tá? Como você vai resolver? Primeira coisa, qual o objetivo da questão? O que é que a questão quer? O que é que eu tenho em mãos? Né? Então, quais são as dicas que ela dá, né? Quando eu falo dicas, está relacionado a dados. Então, quais são os dados que a questão dá? Né? E tem algumas informações que elas são explícitas, né, que são numéricas, são valores já que já estão explicitados, certo? Explícitas. E tem questões que tem dados que são implícitos. Aí esses implícitos estão no texto, né? Quando ele fala soltou, ele falou soltou, significa dizer que a velocidade inicial é zero. Foi lançado, significa dizer que a velocidade é diferente de zero. Lançou na horizontal, significa dizer que a velocidade em y é zero, mas a velocidade x não é. Né? Lançou na vertical, significa dizer que a velocidade inicial em x é zero, mas a velocidade de y não é. Então, tem vários detalhes que estão de forma implícitas e de forma explícita. E, a maioria das vezes, resolver essas questões é você entender essas formas, tá? Meu conselho que eu dou para vocês é, primeira coisa, tente visualizar. Então, você vai passar por um processo que você vai tentar desenhar o teu problema. Então, tu vai fazer um desenho do problema. Depois de tu fazer esse desenho, né, tu vai imaginar o que é que ele está pedindo, né, colocar as tuas variáveis nesse desenho, e depois de tu fazer isso, tu vai entender quais são os objetivos da questão, né? Quais são os objetivos, quais são os dados. Aí depois de tu escrever isso, depois de tu desenhar, escrever o objetivo, escrever os dados, aí tu vem aqui e tu coloca as expressões que tu tem. Quais são as equações que tu tem? Y é igual a y0 mais v0y vezes t menos 1 meio de gt ao quadrado. Se eu substituir aqui, será que eu tenho mais de uma variável? Se eu só tiver uma variável, você consegue encontrar. Se você tiver mais de uma variável, vamos usar outra equação. Qual é a outra? Vy é igual a quanto? V0y vezes t menos 1 meio de gt ao quadrado. Olha, não dá para usar em y, né? Que você tem que fazer separado. Você tem que fazer em y e depois você tem que fazer em x.
E em x, aí tu só tem uma equação, que é x é igual a x0 mais v0x vezes t, tá? Então, fez essa brincadeira, tu consegue resolver qualquer tipo de situação, né, envolvendo essas questões. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá claro para todo mundo? Todo mundo entendeu? Pois não? Não, nada não. Nada não, né? Só confirmando. Ó. Ah, vou tentar fazer mais um aqui, né? Para a gente poder dar um movimento circular. Eu não passei ainda para vocês. Vou deixar para passar depois, né? Que é uma parte que entra aí, mas confunde um pouco mais. Mas é tranquilo também. Ai, ai. Sono medonho, né? Depois do almoço é foda, cara. É o programa 48, isso daqui? Acho que sim. Vai para lá. Não, 48. Pronto. Vou botar aqui. Ó, primeiro ele já deu a figurinha, então você não precisa desenhar. Facilita muito a vida quando ele já dá a figurinha. Aí aqui tá aqui a questão. A questão diz o seguinte. Uma bola é arremessada para o alto do edifício, caindo 4 segundos depois a uma altura de 20 metros. A altura H de 20 metros. Tá aqui a altura H aqui, ele deu essa altura H, certo? Então, beleza. A altura H é 20 metros. Então, ele cai 4 segundos depois. Então, o tempo, esse tempo aqui que ele faz essa trajetória, tempo T é 4 segundos, certo? Como ele colocou aqui. Ela, a bola arremessada, cai 4 segundos depois. Então, a bola arremessada aqui caiu 4 segundos depois. Pronto. A trajetória da bola, no final, tem uma inclinação de 60 graus, certo? Então, a bola bateu bem aqui. Quando ela bate bem aqui, obviamente, a velocidade está nesse sentido, né, pessoal? Todo mundo entende isso? Sim. Né? Então, você tem um ângulo aqui. Eu desenhei aqui, ó, essa parte bem aqui, tá? Tá aqui, ó, ponto onde a bola caiu. Aqui é a velocidade onde tá, né? Daqui você tem a formação do ângulo ali de 60 graus, certo? Aqui o eixo X, tá? Aqui o eixo X. Tá aqui o eixo Y. Aqui é 60 graus, aqui é o ângulo θ. Todo mundo entende que esse ângulo bem aqui também é θ? Uhum. São opostos pelo vértice. Exatamente. Tá? Então, esse ângulo bem aqui é igual a θ. Aí, bom, isso aqui é a velocidade V. Mas isso não importa ainda não, né? Vamos ver o que é que ele diz mais. Então, θ é igual a 60 graus. Em relação à horizontal, ele pede para você determinar a distância D da cobertura da coberta pela bola. A distância D coberta pela bola. Ah, ele quer saber essa distância aqui, né? Quanto é essa distância aqui? Aí, primeira coisa, ele deu o tempo, ele deu a altura H. E essa altura bem aqui eu posso botar o meu eixo Y. Aqui eu posso botar meu eixo X. Por que eu vou botar meu eixo Y aqui? Só para poder dizer que aqui é igual a zero. Certo? Aqui é o ponto zero, aqui é o ponto 20 metros. Né? Aqui é zero e aqui é o ponto D. Tranquilo? Todo mundo entende o que eu estou fazendo? Aí, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que encontrar, para poder encontrar D, eu tenho que saber quanto foi a velocidade. Então, quanto é V0x? Né? Para mim determinar V0x, né, você olha para cá, para essa figura aqui, V0x é essa parte aqui, ele é o cateto adjacente, então V0x é igual a V0 cosseno θ. Mas quem é V0? Quem é a velocidade inicial? Eu não sei.
Eu não sei qual é a velocidade que está sendo lançada aqui, ó. Tá? Então, eu preciso encontrar quem é essa velocidade. Todo mundo entende o que eu estou falando, né? Todo mundo entende isso, né? Aí, para poder encontrar essa velocidade, a gente vai fazer a seguinte brincadeira. Se você observar aqui, o y está para baixo, né? Então, vou só descrever agora. Né? O y está apontando para baixo. Então, V0y é igual a menos V0 seno de θ. Certo? Isso aqui não é V0 não, né? Foi mal, pessoal. Isso aqui é V, né? Aqui é V. Foi mal, porque aqui é a velocidade final. Né? Aqui é a velocidade final, a velocidade inicial está aqui. Né? Só que a velocidade final em x, V0x, V de x, né? É igual a V0x, que é igual a V0 cosseno θ, né? Que é uma constante. A velocidade final em y, aí é V0y menos gt. Certo? E esse V de y aqui final, aí você pega lá, vai colocar que é menos o... Vai ser negativo essa velocidade. Ela vai estar... Vou deixar assim, por enquanto. Vamos registrar aí, vamos deixar assim, por enquanto. Então, a gente tem que determinar quem é esse V0 aqui. Tá? Eu tenho o tempo, tá vendo? Aí, eu tenho também em relação a esse espaço. Então, y é igual a y0 mais V0y vezes t menos o meio de gt ao quadrado. Aí, beleza, né? Então, y menos y0. Isso aqui é 20. Né? Isso aqui vai ser igual a V0y, que eu não sei quanto é. Eu não sei quanto é esse ângulo aqui também, ó. Então, eu vou deixar como V0y. O tempo é 4, menos o meio de g, o t ao quadrado. gt ao quadrado, né? Que seria 4 ao quadrado. Repara que você vai ter 20 igual a 4V0, y, menos 1 meio de g vezes 16, né? Isso aqui cancela aqui, dá 8g. Então, vai ficar 20 igual a 4V0y menos 8g. Dá para dividir todo mundo por 4, então vai ficar 5 igual a V0y menos 2g. Então, V0y vai ser igual a 5 mais 2g, 2 vezes 9,8. Então, V0y vai ser igual a 5 mais 19,6. Né? Que isso aqui dá igual a 24,6 metros por segundo. Então, determinei quem é V0y. Todo mundo entende o que foi feito, pessoal? Todo mundo entendeu isso aqui? Ficou claro para todo mundo isso aqui? Todo mundo conseguiu entender, pessoal? Então, Uhum. V0y é igual a 24,6 metros por segundo. A velocidade final vai ser igual a menos, é igual à velocidade inicial, que é 24,6, menos a gravidade, né, vezes o tempo t. Então, a velocidade final em y vai ser igual a 24,6, menos a gravidade, que é 9,8, vezes o tempo, que é 4. Isso aqui dá 36... Não. Aqui dá 40 menos 39,2, né? Então, isso aqui vai dar 24,6 menos 39,2. Isso aqui dá 15,4, né? É 1 dá 3, 5 dá 9, 15,4? Não. Mal. Dá 14,8.
6. Que 6 mais 6 é 2, vai 1. 4 mais 4 é 8, vai 1, 9. 1 mais 2, 3. Pronto. E negativo, né? Metros por segundo. Certo? Como a gente já estava esperando. Beleza, por até aí? Uhum. Beleza. Aí agora a gente tem o que aqui? Determine distância horizontal D coberta pela bola, né? Eu tenho o tempo, mas eu não tenho a velocidade inicial ainda, né? Eu tenho V0y. E eu tenho a velocidade final aqui nessa altura aqui, e não nessa altura aqui, né? Tem aquele ângulo θ, que é 60 graus. Ele desse, foi? 60 graus, foi? Foi, 60 graus, tá aqui. Né? Então, a partir desse ângulo θ, vocês lembram que lá você tinha uma velocidade v naquele ângulo θ lá, uma velocidade v aqui. Essa velocidade v era determinada por um v de x, né? E aqui você tinha um v de y. Tranquilo, pessoal? O v de y a gente determinou quem foi, quanto é. O ângulo θ está aqui. E a gente disse que v de x é igual ao módulo de v, né, cosseno de θ. Certo? É o módulo de v cosseno θ. V de y vai ser igual ao módulo de v seno de θ. Obviamente, v de y é negativa. Então, a gente já encontrou isso, esse v de y. A gente já disse que v de y aqui, cadê aqui? Menos 14,6. Menos 14,6 é o v de y. Isso aqui é igual ao módulo de v, que eu não sei quanto é, mas o seno de θ é seno de 60. Né? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar menos 14,6 igual ao módulo de v vezes raiz de 3 sobre 2. Multiplica por 2, divide por raiz de 3. Isso aqui vai dar menos 29,2. É isso mesmo, 2 vezes 14 dá 28, 2 vezes 0,6 dá 1,2, 28 mais 1,2, 29,2, divide por raiz de 3. Isso aqui é igual ao módulo de v. Aí o interessante é que agora eu consigo obter v de x, porque eu tenho o módulo de v. Então, v de x vai ser o módulo de v. Quanto é o módulo de v? Menos 29,2. Esse menos aqui, como é módulo, né? A gente pode tirar ele, tá? Só para poder... Né, como a gente está pegando módulo, então tira ele. Raiz de 3, a gente colocou esse menos aqui por conta que isso aqui era negativo v de y, né? Mas como a gente está calculando o módulo de v, não precisa colocar, não. Aí aqui ficou vezes o cosseno de 60, que é 1/2. Né? Então, isso aqui vai dar 14,6 dividido por raiz de 3. Só que esse v de x, a gente viu também que esse daqui é a mesma coisa de ser o v0x. Ou seja, v0x é 14,6 dividido por raiz de 3. Esse é v0x. Beleza, pessoal? Até aí? Uhum. A partir do momento que eu tenho o v0x, eu venho aqui, ó. Se eu sei quanto é o v0x, né, que é 14,6 dividido por raiz de 3, eu venho aqui e escrevo que o x é igual a x0 mais v0x vezes t, né? X menos x0, obviamente, é d. Isso aqui vai ser v0x, que é 14,6 dividido por raiz de 3, vezes o tempo, que é 4. Acho que tem aqui, né? Dizendo aqui, algum canto na questão que o tempo é 4, né? Tá aqui. Esse tempo que é 4. Então, é só multiplicar e você obteve D. Beleza, pessoal? Deu para entender a ideia de como é que faz a questão? Uhum. Repare que toda questão em física ela é diferente. Então, ela é resolvida a partir de uma ideia, a partir de uma determinada ideia. Né? Então, você constrói uma ideia, certo? Mas para você poder construir essa ideia, você tem que ter claro na sua mente algumas coisas, né? Como eu falei para vocês antes, que é o objetivo da questão, as equações, né? Qual é a equação correta a usar, esse tipo de coisa, tá? Enfim. Depois vocês finalizem o resto aí, que é
Mamão com açúcar agora. Bom, galerinha, eu vou parar por aqui, já são 3 horas. Uhum. Interromper aqui a